seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, um espaço para conversarmos sobre assuntos que vão muito além das finanças. Vamos nos inspirar nas histórias de outras mulheres, pensando em como fazer o melhor por nós e para nós, mas sem cobrança ou julgamento. Eu sou a Kemi, especialista em organização financeira, estudiosa comportamental, mãe do Enzo, gosto muito de astrologia e amo uma boa conversa. E já me conta aqui nos comentários se você curtiu as conversas que já tivemos por aqui e quem você sugere para ser a nossa próxima convidada, porque a participação de vocês é sempre fundamental para nós. Combinado? Bom, já vamos falar da nossa convidada de hoje. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar para esse projeto. Somos amigas e já fizemos alguns projetos juntas. Mulher negra, mochileira e feminista da periferia de São Paulo, hoje viaja o mundo para registrar sua visão em arte como fotógrafa lifestyle ou, como ela mesma diz, fotógrafa de histórias reais, de memórias afetivas. Em meio à pandemia, sentiu necessidade de ajudar outras mulheres e fundou também o projeto social Mulheres no Corre, primeiro projeto social de fotos e vídeos para mulheres empreendedoras periféricas de São Paulo, que inclusive foi premiado em 2022. Escorpiana com ascendente em Leão e Lua em Aquário, intensidade, coragem e liberdade pulsam no viver dela. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga fotógrafa. Obrigada. Ana. Gente, que apresentação é essa? Obrigada por Caramba, você estar aqui hoje. nem eu consigo. Olha, fiquei emocionada. Uma boa escorpiana. Um ascendente em Leão. Adoro que falem assim, sobre mim. Gente, muito obrigada por você topar estar Ai, aqui eu hoje. que É muito agradeço. especial você estar aqui, porque, assim, você acreditou em mim em vários momentos, assim. Imagina, dos foi seus totalmente ao contrário, projetos você e sabe tudo. disso. A gente, assim, já se topou várias vezes na vida. A gente se encontrou Real. por acaso na vida também, através de uma Muito. outra pessoa, né? Foi aí de que uma- começou, em Foi aí que 2017. Não, 2016. Não tenho essa memória de ano, não, 2016, gente. Minha dona memória Regiane. não permite esse tipo de coisa, não. Eu lembro como se fosse ontem, 2016. Que coisa, já 2016. 2016. E aí, você já virou fotógrafa da minha família. Sim. A gente já participou de projetos profissionais. Totalmente. Uma da outra. A gente E já se mesmo ajudou em quando vários eu nem momentos. fotografava tantas pessoas no corporativo, né? Você foi uma das primeiras, você e a D, É verdade. né? Naquele evento que vocês estavam fazendo de autoconhecimento. Na época, eu tava fazendo coach com a D, lembra? Foi assim que a gente se É conheceu. verdade, foi. com Que a aí, Débora, tipo, você né? me deu uma leve puxada de orelha, falou assim... Tá, e suas finanças? Aí eu só fui escutando o workshop, né? Porque ser fotógrafo tem lá as suas coisas positivas. A gente aprende junto, né? E aí você falando de conta PJ, conta física, e eu falo assim, gente... Eu faço acho tudo errado. que- E aí eu conversei com você e na medida que eu fui conversando, eu falei assim, cara, eu tô muito ferrada, porque se eu quiser que esse negócio dê certo, eu preciso movimentar. E a questão financeira era uma ferida na época. Eu lembro. Você cutucou essa Mas ferida. Você sabe que eu acho muito interessante que você foi uma das pessoas, acho que uma das primeiras pessoas que, quando a gente começou a fazer esse trabalho, você virou pra mim e falou assim, eu achei que eu tava mais ferrada, mas até que eu não tô, não. E aí você começa a falar, não é. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, então, eu organizo as minhas finanças em post-its. Aí eu, como é que é? Você organiza suas finanças em post-its? É, funciona. Tá, tudo bem. Mas você Spoiler, sabe... quase nada mudou. Ah, então tá, né? Mas você sabe uma coisa que eu acho que você mudou? Ó, a minha questão do tipo, tem que estar tudo em planilha, tem que estar sempre em aplicativos, tem que estar sempre exatamente desse jeitinho. E eu acho que você desconstruiu muito em mim, nessa questão de cada um encontra Um jeito... a forma de se organizar. É, porque, nossa, dinheiro pra mim sempre foi uma feridinha, assim, né? Porque, poxa... Tá, vamos começar assim. Eu trabalhava, antes de ser fotógrafa, eu trabalhava no Recursos Humanos. Eu fui menor aprendiz, falar esse disso. programa maravilhoso que foi criado, assim, pra iniciar jovens na carreira profissional. Que, cara, eu abraço muito esse projeto até hoje, porque te inicia de uma forma, né? E assim, certeza. e aquela coisa de você querer ser, você ser quem você quer ser um dia, né? Então começa ali. E quantos né? anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Nossa, né? novinha. Então, assim, tipo, morava no Grajaú, né? Primeiro emprego, e era um emprego legal, né? Assim, trabalhar com recursos humanos, tal, aquela coisa de empresa. E eu já tinha tido vivências dentro do programa do Menor Aprendiz, né? Então, assim, o dinheiro sempre foi uma feridinha, assim, que eu fui construindo aos poucos, porque não tinha muito. O que eu tinha que investir em mim.
né? Assim, não vim de família rica, vim de família humilde. Só meu pai trabalhava. Então, assim, tudo que eu quisesse, eu teria que trabalhar. Na verdade, o menor aprendiz não foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi como manicure. Olha, uma curiosidade que eu não sabia. Eu empreendia, já começava a empreender desde os meus 14 anos. Porque eu participava de um centro de convivência que tem até hoje lá na região do Parque Residencial Cocaia, que é um bairro do Grajaú, que é extremo Grajaú, né? E aí, lá tinha vários cursos, assim, era um complemento com a escola, né? Então, tipo, era um centro de convivência, onde de manhã eu ia pra lá e à tarde eu ia pra escola. E aí, tinha vários cursos. E num desses cursos, eu aprendi italiano, eu aprendi espanhol. Quer dizer, aprendi assim, né? Na época, eu era muito bem. Hoje em dia, eu vou pra Itália agora, assim, eu podia... Ai, uma mulher muito chique, eu podia ter um pouquinho daquele diálogo que eu tinha em italiano, porque eu entendia muita coisa. Que legal isso. E as freiras são italianas, né? Então, a gente tinha italiano na grade. Então, tipo, tinha italiano, tinha espanhol, tinha aulas de educação física, de grafite. E tinha também aula de manicure. E aí foi onde eu comecei a aprender. E aí, o que aconteceu? Aquela coisa, né? 14 anos, 15 anos, os amiguinhos saindo, indo pra cinema, indo pra não sei aonde. E eu precisava de quê? De dinheiro. Né? Porque nada de graça. A gente já começa a aprender aí, né? E meu pai não tinha, né? Tipo, meu pai falou, não tenho dinheiro pra essas coisas. Tipo, coisas fúteis. Eu tenho dinheiro pra colocar comida em casa e pagar conta. E, adolescente. Na época a gente não entende. A gente fica meio, tipo... Tá, aí, cara, eu sou muito prática, assim, tipo, tem que fazer. Então eu tenho que começar a ganhar dinheiro. E aí eu fui começando a fazer uma unha na minha rua, fui fazendo uma unha não sei na onde, fazia a unha das meninas da minha escola, nananana. Quando eu fui ver, eu tinha uma cliente em cada rua do bairro. Olha. Eu e minha maletinha lá, linda e bela, andando. Empreendedora ali já. Ganhava uma graninha. Fazia o seu corre já. Tinha cliente minha, tinha uma amiga minha que fazia a unha todo sábado. E já assim. Com cliente fixo, já. E assim, a unha dela só dava comigo. Ela falou assim, amiga, não dá minha unha com outra pessoa. A minha unha só cresce com você. Então, tipo, cara, e aí assim, começou desse jeito. E aí um amigo meu tinha visto uma inscrição para o menor aprendiz, tal. E era no Jardim Europa. Tipo, quase centro de São Paulo, né? Bairro, né? Nobre. E eu falei, cara, eu não vou pra lá. Ele, não, é um projeto pra pessoas periféricas, que não sei o quê. Eu falei assim, aí tem que fazer uma prova. E eu sempre fui a louca do de graça. Porque assim, já fiz curso de informática de graça que eu ganhei na escola. E eu fiz, meu pai, coitado, teve que pagar a passagem pra mim lá pra Santa Amaro, porque eu ganhei, eu vou. Então eu era sempre a pessoa do de graça. Então eu vou. Sim. Eu sempre abracei as oportunidades, cara. Porque assim, é difícil. É muito difícil, sabe? Sim. Então, tipo, cada passo é significativo. Eu sempre pensava assim, cada passo é significativo. Lá na frente vai fazer a diferença. E aí, entrei no curso, né? Era de assistente administrativo. Então, lá eu conheci os meus melhores amigos, que é a Pauline e o Vini. Assim, a gente é amiga até hoje, tem mais de 10 anos. Legal. De amizade, conheci eles lá. Então, imagina, galera jovem, adolescente, indo pro centro de São Paulo todo dia. Era uma bagunça imensa, mas era muito gostoso. E foi lá que eu comecei a trabalhar com RH. E aí, até então, eu achava que RH era a minha paixão. Mas não era. Eu descobri depois de muito tempo que não era o RH, eram as pessoas. Porque eu gostava muito da empresa que eu trabalhava. Inclusive, essa empresa hoje são os meus clientes, eu sou a prestadora de serviço deles de foto. Então, eu faço a foto deles, sempre em eventos e tal. Eles viraram os meus clientes depois de todos esses anos, acho que tem mais de 15 anos isso, 14, 15 anos. Então, hoje, não trabalho com eles em uma profissão, mas tô lá em outra, né? Então, assim, aí eu fui trabalhar para uma outra empresa, que era uma empresa bem grande, uma empresa bem, né, conceituada. E aí, trabalhando lá, eu vi que não era pra mim. Eu me sentia presa, eu me sentia assim, sabe? Nossa, não era eu, Rê. Assim, acho que você me vê hoje, você me vê de uma forma. E naquela época que a gente se conheceu, eu já estava bem mais desconstruída, porque eu já tinha 3 anos de empresa, praticamente, né? Mas então, tipo... é interessante, porque hoje eu te vejo assim, muito nessa... Sempre partindo de uma escolha de ser livre.
Não que você seja livre, porque a gente tem, né, todo Sim. um sistema, uma sociedade, enfim. Mas você sempre escolhe ser muito livre para escolher, Sim. para viver, para fazer. Então, assim, eu não consigo realmente te imaginar dentro de um escritório. Imagina, recursos humanos, né, Imagina. administrativo. Trabalhando para outras pessoas. Meu Deus. não. Sabe? Tipo, prestando contas, assim, Mas era um pesadíssimas em início. cima disso. Era um início. Você precisava desse início, né? Não, e assim, eu sempre fui muito pragmática, assim, tipo, eu vou colocar meu sangue nisso e vai dar certo, porque eu vou dar minha alma pra isso aqui. Eu não saio daqui menos que Escorpiana, seja gente. analista. Vamos. Me deu um desafio, cara. Adoro desafio. Me deu um desafio. Eu vou cumprir ele com excelência. E se não for com a excelência que eu quero, porque Exigente tem isso. não, né? Eu sou muito exigente comigo. Minha terapeuta fala, você é muito exigente com você mesmo. Eu falei, cara, mas tem que ser assim. Porque... Mas é a questão da excelência. A gente vê nos seus trabalhos, assim. É uma excelência, assim, é um detalhe, é uma visão, cara, assim, pra eu sou tudo, muito né? dessa Faz forma, é diferença. muito louco. E assim, quando eu trabalhava no RH, começou a me incomodar. Porque assim, nessa época eu já fazia faculdade, né? Então assim, todo o dinheiro que entrava, eu investia em curso, eu investia em mim, na minha profissão. Porque é isso, eu não vim de família de berço de ouro, né? Sim. Então, tipo, meu pai não fazia... Ainda fui muito privilegiada ainda, no sentido de meu pai não exigia que eu pagasse alguma coisa em casa. Ele sempre sim. bancava as contas, né? Entendi. E, tipo, ele só falava assim... Se forme do jeito que você tem que se formar, você que pague, mas, assim, não precisa pagar mais nada. Então, assim, de certa forma, na periferia, eu fui privilegiada também. Porque Entendi. a realidade de muitas pessoas que eu conheci não era assim. Era de sustentar. trabalhar e sustentar. Então, Entendi. logo, o estudo ficava um pouco para trás, né? Então, assim, ainda mais do fato que eu não consegui nenhum programa de bolsa de estudo e tal, vários BOs. Mas, assim... Aí teve um dia fatídico, que minhas amigas de faculdade lembram até hoje, que já tava nas provas finais de dezembro, e eu já tava com aquele negócio assim, tipo, cara, eu não aguento mais isso aqui, eu tô ficando... eu quero ir embora. E aí, eu torcia pra minha chefe mandar embora. A minha carteira de trabalho estava no porquinho, já tinha 1 ano, e todo dia eu chegava lá, eu acordava chorando, Rê. Ah, não Eu tava te acordava fazendo chorando. bem. E eu falava assim, hoje ela vai me mandar embora. Hoje ela vai me mandar embora. Deixa eu só hoje voltar um pouquinho. Qual a faculdade que você fazia? Qual curso? Eu fazia administração com ênfase em RH na São Judas. Nossa, olha. Na São Judas, no Butantã. Ou seja, eu cruzava São Paulo. Realmente? Porque eu morava no Grajaú. Então, tipo, beleza, graças a Deus a linha amarela já tava funcionando. Então, tipo, eu ia até Pinheiros, de Pinheiros, Grajaú, mais um ônibus de meia hora. Ou seja, eu saía da faculdade 10h50 da noite, eu chegava na minha casa 00:30. E saía às 6 horas da manhã pra estar no trabalho às 8 e ainda tinha o prazer de chegar atrasada. Porque ainda chegava atrasada. Não, porque Entendeu? só Porque... o tempo que você ficava Não, no era... transporte. absurdo. E foi um tempo de muito cansaço. Por isso que eu falo que hoje eu sou cansada. Eu não gosto de distâncias grandes. Assim, tipo, cara, ainda bem que, assim, eu moro perto da maioria dos meus trabalhos, porque eu sou cansada. Levou mais de 1h30, eu já tô assim... Não Tudo bem, quero. a gente mora numa capital, assim, né? São Estressante. São Paulo é tudo. estressante. Ainda mais o transporte pra periferia são péssimos até hoje, né? Melhorou muita coisa? Pô, melhorou muita coisa. Mas ainda é muita ruim. coisa que pode Entendeu? fazer. Tem muita coisa que pode ser feita. Sim, sim. Né? Então, isso aí é uma outra questão política também. Não vamos entrar nesse assunto. E aí, cara, o dia que ela foi me demitir foi o dia mais feliz da minha vida. E aí, ela falou assim, cara... E aí, ela foi me demitir, eu com aquele sorrisão, assim... Feliz da vida. Feliz, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ela, nossa, todo mundo que sai daqui sai triste, né? Porque realmente era uma empresa muito boa, muito grande, não, né? E aí ela falou, isso eu já tava como analista de expatriação, tá? Tipo, eu entrei como auxiliar e eu já tava como analista. Então eu ganhava muito bem, Rê. Na época que eu tinha 21 anos, 20 para 21 anos, eu ganhava 2,5 pau. Nossa, isso é muita grana. Sim. Naquela época era muita grana. Pergunta o que eu fiz com esse dinheiro, Renan. Ô, Regiane. O que eu fiz com esse dinheiro? Nada. Cara, nada. Eu gastava, pagava os boletos e gastava. O meu estresse vinha pelo consumo. Então eu comprava bolsa, roupa, sapato, comida. Eu gastava muito em comida. Eu tinha VR, tinha tudo, mas eu gastava em comida. Porque eu tava estressada. Eu saciava o meu estresse através do consumo. Então, o que eu fiz com esse dinheiro? Merda nenhuma. Não adiantava nada. Ganhar bem, nada. Sendo que a sua rotina, a sua vida estava estressante, não estava saudável. Eu ia pra baixo.
Olha. E aí, beleza. Antes de ser demitida, eu fiz um planejamentozinho, né? Tipo, investi em equipamento, investi numa viagem, que eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Investi nessa viagem, porque, tipo, eu falei assim, não, beleza, quando eu começar, eu vou ter que dar todos os esforços pra minha empresa, não vai dar certo, então eu vou fazer essa viagem. E, beleza, minha primeira viagem foi pro Beto Carreiro World, cara. Ah, que legal. Criança do jeito que eu sou. Foi a primeira viagem que eu fiz de Muito avião. E, então, tipo, pra mim foi um sonho. Na época eu namorava. Aí eu paguei pra mim, pro meu ex-namorado. Olha. Tipo, banquei o rolê. Nossa, Me senti poderosa. poderosa. Já bancando E aí, tudo. meu, beleza, só legal. choveu, mas foi super incrível. E aí todos os esforços foi pra ajustar todas as coisas pra que eu começasse bem. Com equipamento, não tivesse me preocupar com isso e etc. Mas quando foi que você descobriu que, na verdade, não só essa vida, nessa rotina na empresa de recursos humanos já não estava fazendo sentido para você, não só pela rotina, mas também pela área, né? Pelo nicho, pela carreira, mas quando você se deparou com a fotografia e você falou, é aqui. Quando Cara, foi isso? foi quando eu tinha uma câmera. Eu sempre fui a louca da câmera, desde sempre, meu. Sim. Tipo, quando eu era criança, meu pai me deu uma... Sabe aquelas câmeras 36 poses? Sim. Cara, eu tinha. E eu levava pra escola, e eu tirava foto de todo mundo. Eu tenho essas fotos até hoje. Que legal. Então, assim, eu tirava foto do professor, da sala. Tipo, nada a ver. Eu ficava no canto da sala tirando foto. E eu tenho essas fotos até hoje. Então, eu sempre fui a louca da câmera. Eu sempre tive todas as evoluções de câmera, sabe? Tipo, Sony Cybershot, compacta, quando saiu. Câmera à prova d'água. E nananã, e nananã, e nananã. Eu tinha. Você sempre gostou. Eu sempre gostei. E aí, eu não sei o que aconteceu um dia. Eu peguei uma Super Zoom. Eu tava sem nada pra fazer em casa. E aí, na época, cara, o YouTube nem era tão assim, né? O YouTube era, tipo, o limbo ali. É uma plataforma X de vídeo. E eu encontrei um cara que era um professor de fotografia. Eu falei, vamos ver esse vídeo aqui. E aí ele falava os 3 pilares da fotografia. Eu falava, cara, tem isso? Não era só tirar foto. Não era só tirar foto, não era só apertar um botão. E aí eu entendi que não. Que aí eu tinha velocidade, ISO e obturador. Aí eu ficava, que é isso? E aí a minha câmera foi mostrando e eu era totalmente limitada. A minha câmera era muito limitada. Era uma super zoom, que a gente chama de bridge. Que é uma ponte entre a compacta e a semi-profissional. Tá. E aí eu falei, cara, essa câmera aqui não tá fazendo nada. Não. Você começou a quero saber outra explorar coisa. ali e falou, quero saber não. outra coisa. E aí eu fui vendo. Aí eu falei, não, eu vou comprar uma semi-profissional. E aí eu fui. Na época era tipo OLX. Fui e comprei uma semi-profissional com dinheiro que eu trabalhava na RH. Ainda estava na RH. E aí eu comecei a usar a minha enteada, que na época meu ex-namorado tinha tem uma filha e tal. E aí eu comecei a fotografar ela. E aí eu comecei a ir nos parques e observar a vida. E aí eu fui observando as pessoas. Eu falei, cara, eu gosto disso. Nossa, eu gosto de observar as pessoas. E eu observava as crianças brincando. E aí aquela luz de fundo entrando no pôr do sol. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E eu achava o máximo das coisas que eu fazia. Se eu mostrar aqui, vocês choram. Eu achava o máximo. Aquele início que a gente não precisa mostrar, né? Enfim, né? Mas eu agradeço muito o início. E aí eu falei, cara, não sei se dá pra viver disso. E aí, cara, o universo é muito louco. Porque foi colocando no meu caminho muitas coisas sobre foto. Tipo, muita. Ou o algoritmo é muito louco também. Você foi assistindo, né? Foi trazendo. Mas eu acho que também tem a questão de você foi se abrindo pra isso, Exato. Né? Aí minha mente começou a dar aquele puff. Sabe? Tipo, nossa, não existe só o RH. Nossa. E aí eu fui começando a me deprimir. Porque aí eu estava trabalhando num prédio onde eu também não... Aí tem uma questão de identidade. Que eu não enxergava como uma mulher negra. Olha que loucura. Tem não isso. Era. Assim, tipo, eu sabia que eu não era igual a todo mundo, porque eu era a única pessoa cacheada do andar inteiro. Do andar inteiro? Do andar inteiro. E todo mundo metia uma progressiva. O que eu fiz? Eu fiz progressiva. Eu me sentia muito oprimida. Imagina. Mas... Assim, não tanto por os olhares das pessoas, porque obviamente eles eram de classe social totalmente distinta da minha. Obviamente, isso tava na cara, sabe? Mas eu não me sentia bem. E eu achava que era por causa do cabelo. E aí eu alisei meu cabelo achando que eu ia me enquadrar e não aconteceu. E aí veio tudo de uma vez, veio a fotografia, veio o entendimento de que, sou negra. Eu sou negra. E aí eu comecei o processo de transição bem quando eu saí da empresa, eu fui demitida. E aí minha chefe falou assim,
nossa, todo mundo fica triste, né? Quando vai embora. Por que você tá tão feliz? Eu falei assim, porque a minha vida começa hoje. Olha, que demais. Não, esse só de lembrar, dá vontade de chorar, louca. Dá vontade de chorar, porque Gente, eu falei que pra ela com muita incrível. convicção. Tipo, nunca se viu uma pessoa tão convicta na vida quanto eu. Eu falei, não, é hoje que minha vida começa. E aí eu cheguei na faculdade, estava de DP de Direito e Matemática. Odiava o professor de Direito. E aí eu falei assim, eu não vou fazer essa DP, não vou fazer essa prova, já tô na DP, por que eu vou fazer essa prova? Aí eu cheguei lá, coloquei a bolsa na mesa e falei para as minhas amigas, estou trancando a faculdade hoje. Aí minhas amigas, o que aconteceu? Eu falei, fui demitida, odeio esse curso e eu vou me matricular onde eu sempre quis estar. Porque isso, eu já estava fazendo várias pesquisas. E assim, eu não quis fazer fotografia diretamente com fotografia, porque poderia não dar certo. Então, eu tinha que ter um plano B. Então, o plano B era fazer multimídia, para que, se pelo menos eu não arranjasse o trabalho de fotografia, eu podia ser web designer, eu podia trabalhar com imagem, podia trabalhar em produção de vídeo, eu podia trabalhar em várias coisas. Não só em fotografia, ficar limitada. Entendi. Porque no começo a gente quer absorver tudo. Falei, tô saindo, tô trancando tudo. Não quero mais. Você e tava aí, em que ano o da cara... faculdade? Cara, primeiro ano. Ah, primeiro Primeiro ano. E a matéria que eu mais me identificava era psicologia. Eu gabaritava em psicologia. Eu falei, cara, Muito pessoas, né? eu não sou nada de exato, meu. Matemática eu nunca nem vi. Tirava básico do básico. Eu falei, cara... Só que assim, né? Fui pra fotografia achando que não ia ter matemática. E tem. E tem. E tem. Tanto no equipamento quanto na vida da empresária em geral, né? Sim. E beleza. E aí foi onde começou toda a minha essa vivência mesmo na fotografia. E é onde eu tive que furar muitas bolhas, principalmente culturais, religiosas, questões sociais, patriarcais. O próprio, saber exatamente onde eu me enquadrava, sobre racismo também. Então, cara, eu mudei da água pro vinho. Se você for contar desse início seu na fotografia, que você falou assim, aqui começa a minha vida agora. 2013. 2013. Setembro já de são 2013. 10 anos, 10 quase. anos. Setembro vai fazer 10 Nossa. anos. Você sentiu que, tipo, dali pra cá, você acha que a questão pessoal, eu sei que você evoluiu muito, se desenvolveu muito. A gente vê, eu acompanho desde 2016, 2017, eu vejo muita evolução, muito crescimento. Eu vejo em você transborda isso. E transborda muito mais do que antes, quando a gente se conhecia, Muito né? mais, eu era muito fechado, era muito assim, tipo, não vou mostrar quem eu sou, porque eu posso não ser aprovado. O medo da aprovação do outro. Imagino, sim. Muito. Porque, mas tipo, hoje, porque eu sempre muito fui mais. ensinada assim, não, você tem que ser comedida, você não pode falar muito alto, sabe? Já tem essa Então, questão com mulher. Exato. Você sendo uma mulher negra. Ai, não, você tem que ser muito comedida. Ai, você não pode ficar usando muito não sei o que, não sei o que. Ih, tatuagem então, minha filha? Um verdadeiro tabu. Um verdadeiro tabu, porque, quem usa tatuagem é presidiário, né? Uma pessoa que não Sim, vai ganhar existe. nada na vida. Minha mãe tinha muito medo de eu fazer tatuagem, assim. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver. Se a pessoa não tá me escolhendo por causa da minha aparência, tipo, porque eu estou usando tatuagem ou porque eu sou negra, eu falei, cara, sinto muito, o problema é seu. Não vou deixar de ser quem eu sou, deixar de ser feliz porque o outro não me aceita. Pô, Porque aquilo é sobre você, inimaginável. não é sobre o outro. Exatamente. Tá em você, não é sobre o outro, né? Exatamente. Sim. Então, assim, mudou muita coisa, assim. A fotografia, ela abriu um leque, assim, um mundo pra mim totalmente louco. Foi reconexão com você, né? Nossa. Tipo, na verdade, não é nem reconexão, na verdade, foi se conhecer de Me verdade. conhecer. O momento que eu me descobri mulher negra, assim, foi totalmente revolucionário pra mim. Porque, assim, época de escola, né? Bullying, né? Bullying. Sim, sabemos. Racismo institucional, mas um bullying. Então, assim, não gostava da minha boca. Eu fui usar o meu primeiro batom com 21 anos, 21. Antes eu só usava gloss e tal. Porque você queria que fosse menor. Porque as pessoas falavam muito. Não, tudo bem, eu usava gloss, que já deixava a boca enorme. É. Mas aí, quando começou a ficar muito evidente na adolescência, que, tipo, eu tinha um bocão, nananã, eu fui me retraindo. Porque isso era um assunto. Inclusive, homens apontava isso, assim, sabe? Tipo, eu sofri muito no trabalho, porque eu trabalhava diretamente com as pessoas. Tinha um cara que foi muito nojento na entrevista dele comigo, na hora, porque eu receptava os documentos para admissão.
E o cara simplesmente virou... Eu tinha 16 anos, gente. E eu, assim, eu tava super formal, assim, tipo, não mostrava decote nem nada. Usava um gloss, né? E aí ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, a sua boca. E assim, gente, a voz, a cara do cara, nojentíssima, assim. Eu lembro até hoje. Né? Ele falou assim, a sua boca, ela é natural ou você fez alguma coisa? Aí eu falei assim, obrigada pelos seus documentos. Isso aí. E eu fiquei consternada. Eu fiquei assim, tipo, que nojento. Na hora, você só pensa, ai, que nojento, que cara nojento. Só que depois, quando você cresce, você vai vendo as profundidades do machismo, do que é isso, sabe? Porque, tipo, o corpo da mulher negra é muito objetificado, né? Então, tipo, já começa pela boca, começa pelos seios, o quadril, nananã. Então, tipo, foi ali, sabe, que começou. Então, assim, eu jurava pra mim mesma. E sempre as pessoas pautavam a minha boca desse jeito, de uma forma muito hipersexualizada. Então, eu sempre tive raiva. Porque eu não queria que falassem da minha boca. Pô, deixa ela quieta. Eu tô aqui fazendo o meu, trabalhando, me deixem, né? Continuar fazendo o meu. Exato. Então, tipo, eu me sentia muito... Onde eu chegava, eu era uau. E eu não gostava disso. Eu não gostava. Eu gostava de ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Não quero. Então, a partir do momento que uma amiga minha começou a trabalhar também numa empresa de cosméticos, ela me deu o primeiro batom vermelho. Que aí foi com 21 anos. Que aí eu coloquei. E eu tenho esse batom até hoje, inclusive. Aí então, falou, assim... Olha... Eu falei assim... Aí eu taquei logo um... Tô nem pode aí. Falar, ai, pode que falar. bom. Foda-se. Sim, ai, como é por libertador falar um foda-se, né, gente? É muito bom. E aí eu falei, foda-se, eu vou começar a usar. Então, assim, as pessoas vão olhar? Vão olhar. As pessoas vão comentar alguma coisa ali. Às vezes não é nem por maldade, sabe? Tipo, principalmente de mulher, não é de maldade. De alguns caras é um pouco mais nojento, sabe? Mas você começa a pegar esses gatilhos, assim, cara, passei por isso, sabe? Muito pesado. Então, assim... Eu falava que quando eu tivesse dinheiro, eu queria tirar a minha boca. Eu queria tirar. Eu queria fazer uma cirurgia de remoção. Eu queria deixar ela fininha. Gente, olha Só que aí veio um problema chega, né? do racismo. Porque eu queria me embranquecer. Olha que loucura. Porque você vai tirar o seu traço negroide. Como que você vai tirar o seu traço negroide? Porque você não tá se aceitando. Olha que loucura. Tudo isso. Isso tudo dentro de uma imposição e vão falando e você foi se colocando nesse lugar. Exato. Fala, bom, pra eu me encaixar, porque, assim, eu preciso fazer isso. Nunca fui uma negra retinta, né? Mais escura. Então, assim, não sou preta demais pra ser considerada preta e não sou branca demais pra ser considerada branca. Então, é um problema. E é uma questão que, tipo, eu acho interessante que, assim, eu só fui aprender com você também essa diferença que, tipo, não tem uma pessoa parda. Não tem o pardo, tem negros. E você pode explicar um pouquinho essa questão? Porque pra mim foi, tipo, meio... É uma questão muito complicada e que, tipo, eu tento aprender um pouco no letramento racial, né? Que é esse estudo que fala sobre raças e etc. Temos a raça negra, né? Somos... dentro da raça negra, aos fenótipos, que é como a pessoa se reconhece, e ela vai ser dada no IBGE. Então, por exemplo, na minha certidão de nascimento está parda. Né? Porque, fenotipicamente falando, eu sou uma pessoa miscigenada. A minha mãe, ela é branca nordestina, vamos dizer assim. Minha mãe é parda, na verdade, né? Porque a minha família tem origem indígena. Da minha mãe. Tá. E meu pai é negro, né? Meu pai é preto, a família dele é preta, etc. Então, juntou ali. O que eu virei? Virei parda, porque eu sou miscigenada. Mas os pardos, né? Aí é uma grande confusão, mas no meu entendimento, tá, gente? No meu entendimento. Os pardos estão inseridos na raça negra. Então, eu sou uma mulher negra, fenotipicamente falando, parda, pro IBGE, para fins de estudo pesquisa social e pesquisa, né? Porque aí vai entrar também, tipo, que as pessoas pretas estão tendo uma ascensão social. Eu não posso ser considerada preta, porque eu não sou retinta. Eu sou parda. Entendi. Né? Então, essa é só para fins de estudo. Mas eu sou uma mulher negra. Eu sou da raça negra. Muito bem, obrigada. E quem falou o contrário, vamos conversar em off. É sobre isso. Mas sobre isso. Eu achei, assim, eu até falei pra minha irmã, assim, porque ela, como primeira convidada, eu tava num lugar muito confortável, que é falar da minha origem, que é falar da minha cultura e tal. Sim. Trazer você aqui, pra mim, assim, é completamente o oposto. Apesar de, a gente já se conhece há muito tempo, somos amigas, tudo, mas pra mim é um lugar que, tipo, eu aprendo
todo dia. Toda vez que a gente conversa, eu fico ouvindo e falo, nossa, aquilo ali eu falava errado, aquilo ali eu pensava errado. E aí a gente vê o quanto que a gente está inserido realmente numa sociedade que é machista, racista, e a gente tem que ficar o tempo todo prestando atenção e atento para falar, não, isso aqui tá errado, eu tenho que mudar, porque isso aqui não. Isso aqui é machista, isso aqui é racista, e não dá para seguir adiante com esse discurso, sabe? E infelizmente ainda são poucas pessoas que pensam assim, e aí vem o tal do, ai, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis. Porque ninguém quer ser acusado de ser racista. Ninguém quer ter ali um crime de racismo, porque inclusive é crime. Ser racista é crime. Só um adendo, né? assim, tipo, você pode ser preso por isso. Sim. Mas é tudo muito velado. Então, tipo, é muito complicado eu apontar pra você, você foi racista. Aí entrou uma esfera judicial, mas por que você acha que foi racista? Não. Entendeu? Gente. Entendeu? Foi. Então, aí as coisas estão se encaminhando para amadurecer juridicamente essas questões, né? Mas é muito complicado, porque, assim, eu sinto um racismo velado. Eu sinto, não. Eu sinto, né? Um racismo muito velado em algumas situações. Por exemplo, a mais recente, né? E que eu falo que eu sou debochada e eu adoro debochar das situações. Aí eu amo seu deboche. Eu sou muito debochada. Depois que a raiva passa, eu sou debochada. Bom, fui pra Europa ano passado. Foi meu presente de 30 anos. Foi o maior sonho da minha vida. Fiquei tão feliz de eu te ver lá. conquistei o meu maior sonho, que era ver a Aurora Boreal. Então, pensa, aquela menina lá da periferia. Cara, que louco isso. Cruzou o oceano. 10 mil, sei lá quantos quilômetros. Você fica até emocionada, eu fico, né? porque foi o maior sonho da minha vida. Tanto que quando eu voltei, eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a coisa mais foda eu já conquistei. Eu já fiz. O que eu vou fazer agora? Legal. Não sei o que eu vou fazer, sabe? Porque pra mim, agora parece que tudo é possível. Quando eu vi a Aurora Boreal, eu falei, cara, não tem uma coisa nesse mundo que eu não seja capaz de fazer. Não tem. Porque eu fui caçar a Aurora Boreal lá no Ártico, na puta que pariu, e eu consegui. Então, a partir disso, cara, nada pra mim é impossível. Nada, acompanhei, nada, né, os stories, nada. as fotos, tudo. E você parecia uma verdadeira criança, assim, olhando. Criança, porque eu acho que vem muito nesse lugar. Quando a gente vai pra um sonho, a gente conquista, a gente olha com eu chorava de criança, todo dia. né? E assim, questões financeiras foi essencial. Porque eu sempre, nas minhas viagens, eu faço uma planilha de custo. Então, assim, cara, não é simplesmente você pegar 20 mil reais, vai dar 20 mil. Não, cara, você não sabe quanto custa. Essa viagem pode te dar muito mais que 20 mil reais. Isso você não sabe. Imprevistos, surpresas. Tudo aumenta, né? Você tem que pesquisar custos de vida no lugar que você vai. Você tem que fazer toda essa pesquisa. Uhum. Não é só porque o pessoal fala assim, não, leva 50 euros aí que dá pra comer. Não. Depende do país. Depende muito do país. Então, você tem que ficar muito ligado nas questões financeiras. Porque eu não sou rica. Eu preciso ali, meu dinheirinho suadinho, né? Que as pessoas, quando eu falo que eu fui pra Noruega, todo mundo fica assim, você é rica? Eu falei, não, eu me planejei. Foi uma questão de planejamento de vida. E quando eu fiz uma planilha, porque eu não faço isso no dia a dia, veja só, mas pra viagem, eu sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu sou muito organizada, eu sou seu orgulho. Eu vi eu sou seu orgulhinho. Eu vi você mostrando nos stories a planilha. Eu falei, gente, que pessoa organizada. Planilha de tudo, de cada coisa. Eu deixo até dinheiro pra souvenir, por exemplo. Tipo, eu coloco, eu especifico. Porque, cara, vai chegar lá na hora, eu não vou gastar? Vai. Às vezes eu nem vou gastar tudo aquilo de comida. Vai sobrar um dinheiro? Vai. Mas é melhor sobrar do que faltar, na minha concepção, tá? Não, melhor tá sobrar do que faltar. Sim. E aí eu fiz todo o planejamento, assim, real de cada coisa que eu ia fazer. De cada coisa. Então, assim, o pessoal fala, nossa, você foi pra ver a Aurora Boreal. Eu falei, gente, pesquisa. Eu fiz muita pesquisa. Desde o fornecedor, dos prestadores de serviço que eu ia fazer esse rolê, até de passagem aérea, de tudo que eu tinha que fazer, de hotel, se tinha hostel, pra onde eu ia, pra onde eu não ia. Eu fui pra um lugar pra caçar a Aurora Boreal, que não é tão conhecido. Eu não fui pro lugar mais conhecido. Olha. Eu falei assim, não, já que eu vou gastar com o que eu quero. E eu investi no profissional que ia me fazer alcançar esse sonho. Cara, porque que adiantava? Você ia até exato. lá pra não aí ver? O pessoal, aí teve um monte de gente que me criticou nos meus reels da Aurora Boreal, que, nossa, ficou ostentando. Você podia ter feito pela metade do valor. Que não sei. Gente, poderia. Eu poderia mesmo, mas eram os meus 30 anos. Era o seu E sonho. era o profissional que ia fazer alcançar o meu sonho. Não tem valor.
Pra mim, se ele tivesse me pedido 3.000 euros, eu ia juntar os 3.000 euros, custe o que custar. Porque era ele que eu queria. Sim. Era o meu sonho, os meus 30 anos. Eu mereço. Eu passei 30 investindo dias em em 30 você. anos. Exato. Então, tipo, eu investi 30 anos em 30 dias em mim. E qual que é o erro nisso? Entendeu? Então, tipo, se eu ostentei ou não, ninguém sabe da minha história. Né? Pra saber como foi chegar até ali, sabe? Então, assim, eu planejei cada centavo, Rê. E quando eu falo que eu fui pra Noruega, tudo bem, acho que eu não conheci ninguém que foi pra Noruega antes disso, sabe? Tipo, eu ficava assim, nossa, realmente, o que deu a louca em mim de ir pra Noruega? Mas em algumas pessoas eu observo que é mais por uma questão de, nossa, como ela, uma mulher negra, foi parar na Noruega? Entendi. Ah, não, Ana, coisa da sua cabeça. Não, não é. Não é, porque eu tive um caso exatamente assim. Tinha acabado de voltar da Europa e eu fui fazer um evento de uma cliente, total. E aí, cara, você me conhece, né? Se eu chego primeiro, eu sou muito cordial com os meus clientes, com todo mundo. E aí a pessoa chegou na festa da minha cliente, ela não tava lá ainda. Eu cheguei e falei, boa tarde, tudo bem? Fulana não desceu ainda, mas você pode ficar à vontade e tal. Aí ela me mediu de cima a baixo, cara. E eu tava de trança, eu tava mais confortável, porque eu ia trabalhar com criança, cara, ia ter 30 crianças. E assim, gente, desculpa, eu não vou assim trabalhar. Quer dizer, com esse macacão sim, esse macacão é de guerra, mas eu não vou na estica pra deitar e rolar com crianças. Cara, eu saio toda cheia de terra. Quem me conhece sabe que, tipo, eu me jogo no chão. Não tem por que eu ir toda nos trinques, não. E o que é ser chique pra você? O que é ir nos trinques pra você? Aleatório. E aí, ela me mediu de cima a baixo. Aí eu já fiquei assim, começou. Então tá bom, bora lá. Mas a minha cliente, mano, maravilhosa. Assim, não tem o que falar. A minha cliente é maravilhosa. E aí, minha cliente não tinha sabido que eu fui pra Europa. Né? Falei, e aí, fulana, você recebeu o álbum? Porque na correria da minha viagem, eu nem te mandei um oi. Foi nesse nível. Eu tava tão corrida que eu não mandei pra saber se ela recebeu o álbum ou não. Eu só fui viajar, desliguei e tal. E ela também nem mandou oi. Falei, se tivesse acontecido alguma coisa, ela teria falado pra mim. Sim. Né? Então tá bom. Aí ela, você foi viajar? Eu falei, fui. Ela, você foi pra Europa? Ela, mentira, me conta. E assim, ela toda solícita, toda feliz mesmo. Você viu na cara dela que ela falou assim, caraca, você foi pra Europa, que da hora. Me conta tudo. E aí eu falei, fui pra Portugal, aí eu fiz uma escala em Paris. E de Paris eu fui pra Noruega. E da Noruega eu decidi finalizar em Londres. E passei 30 dias na Europa. Ela, você foi pra Noruega? Como assim? Você foi ver a Aurora Boreal? Eu falei, fui. Ela, na hora que eu mostrei a foto, ela quase teve uma síncope. Mas assim, eu vi que ela ficou muito feliz. Então a gente sabe o olhar de felicidade. E aí essa convidada dela, só escutando. E aí a minha cliente, super assim, que ela é uma pessoa que abraça todo mundo. Ela, fulana, vem aqui ver. Ela foi pra Noruega. A mulher já era branca. Ela ficou pálida, Rê. Que ela me olhou de cima a baixo de novo e falou, nossa, você foi pra Noruega? Aí entrou meu deboche. Aí eu fui. Tão tranquilo. Tão tranquilo. Aí minha cliente, não, mas me conta que não sei o que não sei o que. E, gente, Noruega é um país caro, infelizmente. Assim, uma coroa norueguesa é 50 centavos de real brasileiro. Aí você pensa, que da hora. Com R$1 eu compro 2 coroas norueguesas. Estourei. Só que você chega lá, o custo de vida deles é exorbitante. Enorme. Tipo, um almoço, um jantar, você vai pagar, tipo, R$200. Um café da manhã que eu tomei, que era um croissant e um cappuccino, eu paguei R$80. O quê? Só que assim, eu já sabia. Fui planejada pra isso. Sim. Pra mim já não tava sendo, tipo, caraca, ferrou. Na minha cabeça, tipo, a referência era o aeroporto já daqui de São Paulo. Não, que, tipo, amor, o aeroporto foi o lugar mais barato que eu tomei café da manhã. Ah, tá. Lá foi o lugar mais barato que eu tomei café da manhã. Por isso que tipo, o planejamento todo que você fez foi Por isso que o planejamento é essencial. Porque eu já sabia que eu ia gastar. Eu não tava assim, nossa, ferrou. Não. Eu já sabia que eu ia gastar. Você tinha se planejado. Eu tinha me planejado. Então, assim, cara, pra mim, o que é impossível? Eu não sei o que é impossível. Se a gente tem um planejamento. Se a gente sabe onde a gente quer chegar.
sabe? Cara, trabalhei que nem uma condenada ano passado. Trabalhei que nem uma condenada ano passado. Você não me via parar. E isso é muito legal falar, porque às vezes você chega assim e fala assim, eu fui pra Europa, aí tem as fotos, aí meu sonho e tal, mas ninguém vê que você também ralou pra caramba. Ano passado, eu fui a ponto. pessoa mais antissocial do meu círculo, porque eu não saía. Porque cada saída aqui em São Paulo tava saindo R$ 120, 150. Tipo, 2 cervejas e uma porção. Chega, vou comer em casa. Vou começar a fazer as coisas em casa. Eu não pedia mais iFood. Escolhas, né? Escolhas. Eu preferi guardar esse dinheiro pra viver meu sonho. Então eu saí. Então, assim, me isolei de todo mundo. De verdade, assim, eu não me arrependo. Porque era o jeito que eu tinha pra conquistar o meu sonho. Eu não sou rica. De novo, eu não sou rica. Porque você colocou como prioridade, Eu coloquei né? como prioridade. Então, assim, pra mim, o que é impossível? Claro que, assim, Rê, a gente tá falando de uma realidade minha. Eu tenho os meus privilégios, a minha profissão, a minha empresa. Graças a Deus tá tudo muito bem. E assim, também não é só falar, se planeja e vai. Não, porque a gente tem que olhar a realidade de cada um. Às vezes, a realidade de uma pessoa que tem 2 filhos e o marido ausente não é a mesma que a minha, obviamente não vai ser. Então é muito complicado também eu chegar assim e falar, é só uma questão de planejamento. Porque não é. É uma questão de também você entender em que contexto você tá inserida. Eu não tenho filhos, eu não tenho nenhuma responsabilidade além da minha empresa e os meus boletos de pagar um aluguel. É só isso que eu tenho. Eu não tenho ninguém na minha asa, ninguém depende de mim, entende? Então, pra mim, é fácil eu falar, é só ir. E pra muitas pessoas não é assim tão fácil de só ir, entende? Mas assim, de uma coisa que eu posso falar, de tudo que eu pude fazer foi poupar, sabe? Tipo, eu escolhia, cara, realmente eu quero comer esse McDonald's hoje? Cara, vai me fazer muito feliz e eu vou ficar menos estressada. Beleza, tá. Só hoje. É que dentro do essencial e o básico da vida, você olhar e falar assim, ok, isso aqui é o essencial que eu preciso. Fora isso, o que eu posso escolher justamente para você conseguir fazer da sua prioridade uma realização. Exatamente. Entende? Então, tipo, é muito complicado eu chegar com um discurso de é só querer. Querer é poder. Cara, não é. Porque há 10 anos atrás, eu queria muita coisa e eu não podia. Cara, a minha empresa, para dar certo, você sabe muito bem disso, demorou anos. Anos. E uma empresa no Brasil, feita por uma mulher, hoje, dura de 3 a 5 anos. Por quê? Justamente por questões financeiras, por questões de privilégio, por questões que você não tem apoio de nenhuma outra coisa financeira mesmo, de fazer as coisas rodarem. Porque para uma empresa rodar, você tem que investir. E se você não tem dinheiro para investir, como é que vai rodar? Entende? Então, você fica nesse paradigma. Você não tem incentivo? Exato. Né? Tipo, eu morava com a minha mãe quando a empresa começou. Então, assim, tudo que eu pegava... Cara, minha conta ficou negativa por anos. Tipo, 3 anos, 4 anos seguidos, conta negativa. Tipo, tudo que entrava, eu investia, assim, pra tentar fazer a empresa rodar. E deixa eu até, falando da empresa, queria mostrar um pouquinho para as pessoas do seu site, porque assim, eu acho maravilhoso. O seu site tá lindo, lindo, lindo. Porque, assim, a gente consegue ver, né, todos os nichos e tal. Mas, assim, só pra a gente poder entender. Você acabou colocando o lifestyle mesmo pra todos os nichos, independente se você... Sim. Lá, que lindo, gente. Sim. Independente, ó, tá vendo? Independente. Aqui gestantes... E por que isso aconteceu? Foi no meu primeiro mochilão que eu fiz, porque eu tava muito assim, cara... Faço fotografia, volto pro CLT, tava naquela coisa, porque não tava dando bem, o financeiro não tava legal, eu não tava sobrevivendo. Eu não tinha dinheiro. E tudo que eu tinha, eu investi nesse mochilão. Louca. Tá passando fome? Tá, mas vamos viajar. Não, gente, ajudava minha mãe em casa, mas assim, aquela coisa de, eu preciso respirar, eu preciso sair daqui, preciso respirar. E aí, falei pra minha amiga, eu preciso viajar. Aí ela falou assim, eu vou fazer um mochilão na Bolívia. Eu falei, amor, quem faz mochilão na Bolívia? Aí ela me mostrou, né? E eu falei assim, não, agora eu quero ir. Agora eu vou. Então, assim, é muito bom ser jovem. Porque com 23 anos, uma mochila enorme nas costas, a gente foi de ônibus daqui pra Bolívia, cara. Foram 3 dias de loucura. Só que aí, chegando lá e fazendo todas as coisas, cara, eu fui vendo que eu não precisava de muita coisa pra ser fotógrafa. Eu precisava de uma câmera. Era só isso. Esse negócio de, levar flash, levar não sei o quê, não, e rebetador. Não é comigo. Pose, estúdio. Eu sou livre.
Cara, eu escolhi a fotografia pra ser livre. E por que que eu estou me prendendo a tantas coisas pra não realizar aquilo que eu quero? Claro que há trabalhos e trabalhos. Mas no meu caso, eu escolhi desse jeito. Então, foi numa viagem, foi no Atacama que eu percebi isso, sabe? Tipo, eu tava lá e pôr do sol, aquela coisa linda, assim. Pôr do sol no Atacama foi uma das coisas mais incríveis e inspiradoras da minha vida, sabe? E aí, não, do Uruguai foi o melhor e mais bonito. Mas assim, naquele momento foi do Atacama. E aí, eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero viajar com a minha câmera do lado e só isso. De resto, só a história das pessoas que eu quero saber. Eu não quero achei mais nada. muito legal porque, assim, você fala, né, de ser fotógrafa de memórias afetivas. E aí, a Ana é a fotógrafa da minha família também, né? Você virou fotógrafa da minha família, o Enzo lembra de você, tipo, você mostrando a câmera pra ele. Brincando. Ele pega os álbuns e aí ele fala, mãe, eu quero ver a minha foto. A gente coloca os quadros, você manda, né, o porta-retrato também, a gente deixa lá. Ele olha e fala, mãe, aqui no aniversário, e aí ele vai contando, e não é só o contar das pessoas que estavam com ele, mas é da felicidade, da alegria. Ele fala, mãe, foi muito legal, porque aqui eu tava brincando, então, traz exatamente isso, essas memórias afetivas. Então, por exemplo, eu tenho fotos também que eu olho assim, que eu falo assim, gente, tem gente que não tá mais aqui com a gente. E aí, olhar aquelas fotos traz toda essa emoção e falar, Principalmente ainda pós-pandemia, né? Teve Exato. muito isso. Então, assim, ter esses registros... E eu sempre gostei muito do estilo, né, do lifestyle, porque antes tinha alguma coisa de foto jornalística que falava há muito tempo atrás. Documental. Na verdade, é documental. Então. É porque o lifestyle, é uma linha muito tênue com o documental. A diferença é que no documental não há interferência nenhuma do fotógrafo. Ele só fica realmente observando. No meu caso, há uma interferência. Porque, por exemplo, para eu fazer essa foto, eu dirigi eles. Eu falei, olha, vamos sentar aqui nessa pedra. Porque as pessoas assim, nossa, não parece que é dirigido. Realmente, porque o lifestyle ele tem essa naturalidade, ela tem essa espontaneidade, esse afeto, esse acolhimento. Mas eu falei, senta no colo dele. Aí, tipo, né... O fundo, pra ficar, nananã. né? Então, tipo, eu pensei estrategicamente pra fazer essa foto. Então, a diferença do lifestyle pro documental é esse. Eu pensei estrategicamente e posicionei os meus modelos, né? Os meus clientes. Entendi. No documental, não. Documental é o que acontece sem interferência nenhuma. Que eu não cheguei nesse nível ainda. Mas o meu trabalho em festas tem um pouquinho do documental também. Que interessante, porque eu achava o contrário. Lá, como eu não... falta de informação e conhecimento. Exato. Olha. Porque, assim... Nas festas, eu faço um misto. Eu observo muito o que tá acontecendo, porque eu quero os movimentos reais do que tá acontecendo, mas há uma direção. Sim. Quando eu falo pra você o Rô, pegar o Enzo e fazer cosquinha, é uma direção. Sim. Não deixa de ser natural, não deixa de ser uma coisa gostosa. Não, e essa foto é uma foto que eu tenho de, tipo, Exato. eu olho com muito carinho, eu falo assim, gente... Porque é esse seu olhar que eu falo assim, gente, eu olho e falo... Ana, você tava lá, mas não é aquela coisa do tipo... posa num estúdio frio. Só tá que, essa naturalidade, eu fui ganhando com o tempo. Eu fui ganhando com as minhas experiências, sabe? A minha chave mudou depois desse mochilão que eu fiz. Que foi o mochilão que realmente eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu mudei muito o meu mindset com isso. E aí eu entendi que o lifestyle realmente era o estilo que eu abraçava, que eu podia ser livre e deixar as pessoas serem elas também. Porque o que importa? Eu tô ganhando dinheiro fazendo suas fotos. De quem importa esse registro? De vocês. Sim. É pra mim também, óbvio. Meu coração fica quentinho, obviamente, né? Tipo, você acha que eu não fico feliz quando eu faço umas fotos dessas? Lógico que eu fico, né? Quem me conhece sabe que eu já solto um puta que pariu! Que da hora, não se mexe. Você fica assim, você fala, nossa, eu consegui. Né? Tipo, eu fico muito louca. Mas assim, é pra vocês. Então eu preciso entender quem é você. Eu preciso saber da sua história. Eu preciso saber o que vocês gostam, deixam de gostar. Qual que é a sua playlist favorita? Tudo isso importa. Eu acho muito porque legal que você pergunta. É a sua memória afetiva. Sim. Entende? Você faz todo esse ambiente, você cria todo esse momento. Exatamente. Pra gente lembrar mesmo do que é importante pra gente. Exatamente. Então, na hora que a gente pega a foto, e eu aprendi com você que a fotografia é muito importante a impressa. Porque é na impressa que vem tudo isso. Porque tá no computador, tá no celular, gente, a gente esquece. A gente esquece.
Mas se tá ali no álbum, tanto que eu deixo, tipo, ali na sala. Porque qualquer hora o Enzo pega. E eu tenho olha esse aquilo ali. hábito. Eu mesma imprimia, fazer os meus álbuns de viagem. Então, os meus álbuns de viagem estão na minha estante. Lá, eu só não fiz o do ano passado ainda, porque eu tô esperando a viagem desse ano. Pra juntar tudo de uma vez, entendeu? Mas eu tenho tudo impresso. Porque quando alguém chega lá em casa, eu tenho um prazer de mostrar o que eu vivi. Nossa, às vezes meus parentes vão em casa, eu mostro, assim, porque a vida é corrida. Você não sabe o que a pessoa passou. Então lá, e é muito incrível, porque eu vejo uma foto, eu sinto o cheiro exatamente do café que eu peguei, por exemplo. Olha, eu sinto sim. o gosto da comida. Sim. Eu sinto o cheiro do lugar, a atmosfera. Então, assim, é muito louco, é muito mágico, sabe? E, assim, e é uma missão de vida real. Porque, cara, olha que interessante, que massa é eu te entregar memórias de um dia que você passou gostoso com a sua família. Cara, pra mim isso não tem preço. Isso não tem preço. Com certeza, sabe? não tem. Não tem preço, não tem, assim. Eu rebato muito isso. O pessoal fala, porque tá muito caro. Cara, o que é caro em relação a quê? A quem? O porquê? Porque se tá caro em relação às coisas que você realmente não pode adquirir, que você acha um valor muito caro, porque é fora da sua... Tudo bem, realmente, fora da sua realidade. Cada um tem a sua realidade, sim. Cara. Cada um tem a sua realidade. Mas, pra mim, não é caro o que eu tô te pedindo. Não é caro o que eu tô cobrando, sabe? Porque se você quer muito uma coisa, você se planeja. Eu levo muito isso desde quando a gente fez a nossa... Você leu que a minha empresa era... Consultoria, né? Como que você falou? Rentável. Quando ela falou que a minha empresa era rentável, eu falei... Nossa, eu não lembrava disso, não. Eu não lembrava desse termo, assim. Não, mas eu lembro. Porque eu lembro que eu falei pra você, falei assim, escuta... Porque eu achava que eu tava fadada ao fracasso, né? E aí foi quando... Lembra que eu te consultei pra comprar meu primeiro MacBook? Lembro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso comprar um notebook, nananana. Aparece isso daqui, cara, eu preciso comprar porque vai melhorar meu trabalho 1000 vezes, nananana. Tipo, eu te dei todos os detalhes do mundo. E você falou assim, Ana, o que é melhor pra você? Parcelar, pagar à vista? Se vai fazer bem, por que não? Você tem um planejamento de 6 meses do seu trabalho? Tem, então compra, não vai dar errado. Então, tipo, eu era muito insegura de, tipo, dar os passos, sabe? Então, tipo, o planejamento, ele me fez abrir a porta, assim, pra me dar um conforto. Tipo, não, tá tudo bem, cara. Você vai conseguir pagar essa dívida. E aí, depois disso, eu fui morar sozinha. Que aí o negócio entornou mesmo. Porque aí, é mais planejamento ainda. Também. Então, só que a minha vida só foi pra frente depois que eu comecei a não tratar o dinheiro como um vilão, sabe? Olha que interessante. Porque você viu que aquilo ali era um investimento, para você, para sua empresa, que ia ter retorno tipo, também. Eu não tenho que ter medo de fazer um meu balanço e olhar e falar assim, nossa, caraca, eu deveria estar cobrando isso aqui para eu sobreviver. Né, para eu viver a minha vida, pagar as minhas contas e ter o meu lucrinho. Por que não ter o meu lucrinho? Mas é meu lucro que faz eu viajar. Nessa sua análise que você consegue saber o que você precisa melhorar no mês seguinte. Exatamente. E assim, você fala, né, da questão das fotos, né, que para você não tem preço, poder entregar isso para o seu cliente, ver essa satisfação, essa alegria, essa felicidade, mesmo depois de tanto tempo, de poder revisitar essas memórias. Para mim, não tem preço poder olhar você a cada conquista e lembrar da Ana que eu conheci lá atrás e falar com tantos sonhos, mas também com medos, inseguranças, com tantas coisas para fazer, com um mundo de possibilidades, e ver hoje você tão forte, tão determinada, tão corajosa, com tantas questões, mesmo políticas, econômicas, sociais, como uma mulher negra no meio dessa sociedade que a gente vive, num mercado que você trabalha, eu acho tão grandioso, eu te admiro assim, demais. Eu adoraria poder ficar aqui muitas horas conversando com você, sim. Mas assim, fala rapidinho pra gente, porque assim, gente, nós somos um podcast muito importante, porque pessoas internacionais, primeiro minha irmã, que já tá nessa tour internacional aí agora você agora também vai viajar em agosto também, né? Vou fazer aí uns dias... Vou voltar pra França, que Paris é minha paixão no mundo. Se tornou minha paixão no mundo, assim. Não sabia que eu era tão apaixonada por Paris. Vou voltar agora, em agosto. Vou dar um pulinho na Bélgica. E vou pra Itália também. E a Itália vai ser férias mesmo, mas...
França, eu vou trabalhar um pouquinho. Eu tenho umas sessões aí agendadas, estou bem ansiosa. Então, quem quiser agendar já com a Ana, por favor, as nossas redes também estão aí. Vocês podem conferir aqui na descrição. Ou também aqui, eu vou deixar também as nossas redes para você seguir a gente por lá, para acompanhar não só o meu trabalho, mas também o trabalho da Ana, para vocês poderem saber um pouco mais sobre essa tour, ou enfim, poder fazer outras fotos, fazer fotos de todas as nossas memórias. Nossa, passou muito rápido o nosso papo. Passou muito rápido. Meu Deus. Eu queria falar de tanta coisa, mas quem sabe uma parte 2? Uma parte 2. Porque assim, se deixar, a gente fica Temos muitos horas assuntos. E horas conversando. Horas. Espero muito que vocês tenham gostado desse papo. Comentem aqui nos comentários, compartilhem com os amigos também esse papo. E muito obrigada pela presença, pela atenção de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.